que no nosso último encontro nós falamos sobre progressão aritmética. Falamos de PA e agora vamos falar de PG. Para a gente falar sobre progressão geométrica, a melhor coisa é pegar um exemplo de uma sequência que é a seguinte. Imagina lá, 2, 6, 18, 54, 162, etc. Repare uma coisa, se você tentar achar uma diferença que resolva o problema, por exemplo, se você fizer o segundo termo menos o primeiro, 6 menos 2, você vai ter 4. Mas se você fizer o terceiro termo menos o segundo, o terceiro termo é 18 e o segundo é 6. 18 menos 6 dá 12. Então não existe, nesse caso, através de uma subtração, um número que seja constante. Então nós não temos uma progressão aritmética. Agora vamos pensar diferente. Pega o segundo termo e divida pelo primeiro. 6 dividido por 2, 3. Agora pega o terceiro termo e divida pelo segundo. 18 dividido por 6, 3. Se você pegar um termo e dividir pelo anterior, você vai ter um resultado constante que é 3. Nesse caso, então, nós temos uma sequência que é uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica, então? É uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante chamada de razão. Legal? Lembre que na PA, a razão é representada pela letra R, enquanto que na PG, nós costumamos representar pela letra Q. Q em homenagem à palavra quociente, que é o resultado de uma divisão. Ok, gente? Essa sequência que eu mostrei para você, 2, 6, 18, etc., é uma PG crescente. Mas a gente pode pensar diferente. Pense, 12, 6, e agora? 3, e agora? 3 sobre 2, 3 sobre 4, etc. É uma PG decrescente. Para você encontrar a razão, você divide um termo pelo anterior. Se você dividir 6 por 12, simplificando, você vai ter meio. Então você tem aí uma PG decrescente, cuja razão vale meio. Certo, gente? Vamos tentar bolar uma fórmula para a gente conseguir achar um termo qualquer da PG? Vamos lá? Só não esqueça que tudo aquilo que foi dito em PA está valendo. O primeiro termo é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3, e assim por diante. O último termo é o AN, também você pode dizer que é um termo genérico, um termo qualquer. N é o número de termos, ok? E Q, a letra Q, é a razão. Pense assim, o que é o segundo termo? O que é o A2? É o A1 vezes a razão, certo? O que é o A3? É o A1 vezes a razão ao quadrado. O que é o A4? É o A1 vezes a razão ao cubo. Se você prolongar, estender esse raciocínio, você vai chegar numa formulazinha que é a seguinte. AN igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. AN igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa fórmula é chamada de fórmula do termo geral da PG. Ok, gente? Nós vamos mostrar como é que a gente pode trabalhar com essa fórmula usando alguns exemplos, usando alguns exercícios. Tá certo? Mais uma vez, assim como eu fiz em PA, eu vou fazer uma ligação dessa fórmula com o termo interpolação. Interpolação? Para você que não viu ou esqueceu, interpolar é o mesmo que inserir, é o mesmo que intercalar, é o mesmo que introduzir. Para isso, pessoal, acompanhe este exercício. Interpolando-se 3 meios geométricos entre 162 e 2, obtém-se uma PG cujo terceiro termo é... Então observe aqui, gente. 162 é o primeiro termo, 2 é o último termo. Você vai colocar 3 meios geométricos. Meios geométricos? Os números que você coloca entre os dois da ponta, os dois extremos, são chamados de meios. No caso de uma progressão geométrica, meios geométricos. Agora, se você tem 2 na ponta e 3 no meio, você tem ao todo quantos? 2 com 3, 5 termos. Então você pode dizer o seguinte, usando a fórmula geral. A5, que é o último, é igual ao A1 vezes Q elevado a 4. Veja, esse 4 com esse 1 do A1 somam 5, que é o índice do A5. Repetindo, A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 4. Ok? Substituindo, você vai utilizar o seguinte raciocínio, o seguinte cálculo. 162 é o primeiro e 2 é o último. Então, A5 vale 2. A1 vale 162. Vezes a razão, que eu não sei ainda, elevado a 4. Se você simplificar o 2 e o 162, você vai ter 1
dividido por 81. Você vai ficar com Q elevado a 4 igual a 1 sobre 81. Você tem que tirar a raiz quarta disso. Lembre-se, quando for uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, uma raiz cujo expoente é par, você tem que colocar um mais ou menos aí na frente, né, gente? Então, Q a quarta igual a 1 sobre 81, Q igual a mais ou menos 1 sobre 3. Ok? Veja, nós temos duas opções, então. Ou trabalhar com a razão positiva ou com a razão negativa. Como eu quero o terceiro termo, o que eu falo do terceiro? Escreva lá. A3 igual ao A1 vezes a razão elevado ao quadrado, vezes Q ao quadrado. A3 igual a 1 vezes Q ao quadrado. Substitua. O A3 eu quero igual o A1 que vale 162. Confere? Vezes a razão que você achou, 1/3. Professor, qual eu uso? Eu uso mais 1/3 ou menos 1/3? Não, pode usar os dois. Mas ao mesmo tempo pode, fique à vontade. Então fica mais ou menos 1/3, tem um parênteses, elevado ao quadrado. Agora eu pergunto, o que é que acontece quando você eleva um número ao quadrado? Eu me refiro ao sinal da resposta. Sempre que você eleva um número ao quadrado, o sinal da resposta fica positivo. Então elevar mais 1/3 ou menos 1/3 ao quadrado, de qualquer maneira vai dar mais 1/9. Então, repetindo, A3 igual a quem? Ao A1 vezes Q elevado ao quadrado. O que deu isso? A3 igual 162 vezes 1/9. Legal, gente? Se vocês efetuarem essas continhas, 162 vezes 1/9 é o mesmo que 162 dividido por 9, você vai achar 18. Então, o terceiro termo dessa progressão geométrica vale 18. Ok, gente? Professor, eu fiquei na dúvida em relação a uma coisa. Essa história de mais ou menos. É que a PG, ela pode ser uma PG alternante. Alternante é quando os sinais variam. Por exemplo, você pode pegar uma PG 2, 4, 8, 16, 32, ou 2, menos 4, 8, menos 16, 32 e assim por diante. Se a razão for negativa, aí você vai ter a PG alternante. Bom, gente, assim como nós vimos lá na progressão aritmética que existe um artifício, quando você tem uma PA de 3 termos desconhecidos, aqui na PG também existe. Pense no seguinte artifício, na seguinte situação. 3 termos. O termo do meio, você vai dizer que é o A2? Até poderia, mas é facilitar, né? Vamos lá, o termo do meio é x. Tá? O anterior é x dividido pela razão. X dividido por Q. Q é a razão. E o posterior é x vezes Q. Como é que é, professor? O termo do meio é x, o anterior é x dividido por Q e o posterior é x vezes Q. Eu utilizo esse artifício, que nada mais é do que uma maneira para facilitar os cálculos, quando você tem uma progressão geométrica com 3 termos desconhecidos. Eu falei de triângulo lá misturando com PA. Como é muito comum misturar geometria com progressões, eu vou fazer mais uma mistura também com triângulo. Vamos dar uma olhada? Imagine a seguinte situação. Você tem um triângulo onde os ângulos internos formam uma PG de razão 2. Então como é que eu posso escrever esses ângulos? Veja. X é um deles. Outro, x dividido por 2, dividido pela razão. E o outro, x vezes a razão, que você pode escrever 2x. Correto? Então como é que ficam os ângulos? X sobre 2, x e 2x. Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, não lembra? Teorema angular de Thales. Então faça isso. Anote aí. X dividido por 2 mais x mais 2x igual a 180. Tudo bem? Professor, tem que tirar o mínimo múltiplo comum? Tem. Você tira o mínimo múltiplo comum. Observe os cálculos. Bom, como é que isso vai ficar? Você vai ficar com a seguinte situação. X mais 2x mais 4x, tudo isso dividido por 2. Igual, do outro lado, 360 dividido por 2. Veja que você tirou o mínimo. Você elimina os denominadores, corta o 2 de baixo de um lado com o do outro, e fica com x mais 2x mais 4x igual a 360. Quanto dá isso? 7x igual a 360. E se você passar dividindo esse 7, você vai descobrir que o x vale 51,4. Este é um dos ângulos. Como o outro é o dobro e outro é metade, a razão é 2, né, gente? Então, se um é 51,4, outro, o anterior, digamos, é 25,7, é só dividir por 2. E o último, o grande, 102,8.
Esses são os três ângulos do triângulo. 25,7, 51,4, 102,8. Só por curiosidade, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Você vai falar, ai meu Deus, que dor no ouvido. Obtusângulo quer dizer que um dos ângulos desse triângulo é maior do que 90, ou melhor, está entre 90 e 180 graus.